Boa tarde para você que está chegando no vídeo do canal do Ricardinho Martins desta segunda-feira, dia 22 de setembro. Ufa, o Santista respira mais aliviado nessa semana. Um Santos que vence o clássico contra o São Paulo, abre 4 pontos da zona de rebaixamento e agora pode começar a sonhar com a parte de cima. Claro, tem que ter muita calma. É claro que precisa ter pés no chão. Mas uma coisa é verdade: o Santos está mais perto do 10º colocado do que da zona de rebaixamento. O Santos joga um futebol melhor com o Juan Pablo Vojvoda. O Santos pode sonhar por algo maior com o Juan Pablo Vojvoda. Eu acho que isso é importante a gente destacar. É claro que precisa ir passinho por passinho, jogo a jogo. Um ponto de cada vez, ou 3 pontos de cada vez, se quiserem usar dessa maneira. Mas a gente percebe que é um Santos que tem capacidade e tem potencial de evolução. Tem potencial de melhora, ainda mais com o Juan Pablo Vojvoda no comando. Vamos falar bastante agora de uma maneira mais resumida e destacar a rodada. Mas vamos relembrar, é claro, o que foi o jogo de ontem na Vila Belmiro contra a equipe do São Paulo. Vamos falar também de uma rodada que o Santos acaba tendo uma boa pontuação, mas também tem resultados que agregam ainda mais. Tropeço de todos os times que estavam na zona de rebaixamento, com exceção ao Sport. Tropeço do Vasco, tropeço do Atlético Mineiro. A 14ª colocação hoje, ela é, além de ser a 14ª colocação, que já são 2 a mais do que o Santos estava, ela faz com que o Santos abra 4 pontos do Z4 e fique a apenas 3 do 10º lugar, que hoje é o Corinthians. Então vamos falar a respeito disso. Vamos falar e trazer aqui uma parte da entrevista de Juan Pablo Vojvoda, pergunta que eu fiz a ele, para a gente debruçar ainda mais o que ele falou a respeito dessa briga do Santos no Campeonato Brasileiro. E vamos atualizar também a situação dos jogadores no DM do Santos. Santos, que estava até outro dia só com o Ilharão no DM, hoje conta com o Ilharão, Gabriel Bontempo, Neymar e Vitor Hugo. Vamos trazer uma atualização desses atletas, beleza? Mas antes, eu peço para você que está chegando, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante essa sua participação aqui no canal do Ricardinho Martins. Deixe o seu comentário aí no vídeo também. Durante as lives, a gente traz o chat, né? O super chat, os chats dos membros vão direto aqui para a tela também. E no vídeo a gente acaba só lendo os comentários que vocês deixam. Então, o que vocês acharam do jogo ontem? Concorda comigo? Gostaram do vídeo? Quero que você deixe a sua opinião. Peço para você que está nos assistindo também, se tiver sobrando aquela graninha no final do mês, peço para você ser membro do canal. O primeiro plano é menos de R$ 5 por mês e você concorre a sorteios exclusivos para o Clube de Membros, faz parte do grupo de WhatsApp dos membros do canal do Ricardinho Martins e também pode, na live da noite, entrar e fazer uma pergunta para mim e para a Halley Rodrigues. Fechou? Pessoal, então, recadinhos já foram dados. Vamos falar a respeito desse Santos Futebol Clube. E para isso, vamos trazer as estatísticas da partida de ontem entre Santos e São Paulo. Santos que vence por 1-0, poderia ser mais. 1-0 ficou barato para o São Paulo. É claro que o contexto do jogo faz com que a segunda etapa o Santos tenha se defendido um pouco mais. A gente comentou isso, eu comentei isso aqui na live pós-jogo de ontem. Achei que o Santos recuou muito em determinado momento do jogo, faltou uma válvula de escape, uma outra velocidade ali pelo lado do ataque do Santos. O Santos, eu acho que poderia, ao invés de ter entrado com o Tassiano, ter colocado ou o Robinho Júnior ou o Cabadeiro para ser um cara de velocidade. O São Paulo, que estava perdendo, veio para o ataque. O Santos aceitou muito o São Paulo no ataque e não tinha armas para contra-atacar.
Acho que o Santos poderia ter usado melhor essa última mudança, já que o Vojvoda não usou a quinta também. A gente vai trazer um motivo já na pergunta que eu fiz a ele e ele respondeu na coletiva. Vamos trazer aqui as estatísticas do jogo. A gente olha aqui. Chutes: 19 finalizações do Santos, apenas 4 do São Paulo, sendo que 4 do Santos foram no gol e uma do São Paulo foi em direção à meta do Gabriel Brazão. O que a gente pode tirar com base nesses números? É um Santos que cria muito mais com o Vojvoda, isso é nítido. É um Santos que tem mais a posse, consegue... tem mais a posse não, mas tem mais a posse consciente, sabe o que faz com a bola. Mas, ao mesmo tempo, é um Santos que ainda tem muita dificuldade de fazer com que essas criações de jogadas se transformem em finalizações. O Santos toca muito de um lado para o outro, ultrapassagem, passe, vai e vem, e toca, e ultrapassagem na direita, e cruza e passa por todo mundo. Falta um pouco mais de efetividade na hora de finalizar a jogada, seja com um chute de longe, seja com um chute dentro da área. A última tomada de decisão do Santos, ela ainda precisa aprimorar, ela ainda precisa melhorar. A gente viu ontem, principalmente o Guilherme, em 2, 3 ocasiões, finalizando de qualquer jeito. A bola sobrava para ele, ele finalizava em cima do jogador, aí finalizava em cima de outro marcador, e às vezes o passe poderia ser uma melhor solução. Ou às vezes, e aí aconteceu um pouco com o Roleiser também, buscando sempre o passe, arrisca de fora. O Santos é um time que chuta pouco de fora da área. Ontem o São Paulo estava com o goleiro reserva. É claro que o goleiro Yang fez uma boa partida, fez boas defesas. Mas um gramado molhado, um goleiro que não está habituado a jogar, podia ter finalizado um pouco mais de fora ontem. O Santos acabou pecando nessas últimas tomadas de decisão. Então, é aquilo que a gente já comentava algumas vezes com outros trabalhos na comissão técnica do Santos, e é um trabalho que é claro que o Vojvoda ainda vai ter que aprimorar. O Santos já melhorou muito defensivamente, postado em campo, voltou a ter um setor de meio campo. Agora, a parte de finalização de jogadas é um fator que o Santos ainda precisa aprimorar no seu jogo. O Santos ainda não tem uma grande efetividade na hora de finalizar. E também conta, às vezes, com a incapacidade dos seus atletas de fazerem gol. Isso é uma verdade. O Tiquinho Soares ontem perde um gol inacreditável, uma baita bola do Barreal, um baita lançamento do camisa 22 do Santos. O Tiquinho sai cara a cara com o goleiro e acaba chutando por cima. Ali, a gente, claro, isenta o treinador desse lance, porque, o cara tá cara a cara com o goleiro. Mas não é o assunto do vídeo de hoje. Vamos falar de coisa boa. O Santos venceu. E aí, trazendo aqui as estatísticas ainda, 43% de posse para o Santos, 57% para o São Paulo. E acaba sendo muito do que eu comentava. O Santos trouxe muito São Paulo para o campo. Quando o Santos faz 1-0, com 15 minutos do segundo tempo, o Santos faz as mudanças de saída do Roleiser, saída do Guilherme para a entrada de Rincon e Tassiano. Em vez do Santos sufocar o São Paulo, que ia precisar sair para o jogo para buscar o gol de empate, o Santos abaixa suas linhas. E a gente vê que esse número fica claro na hora da posse de bola. Quando a gente vê aqui o número de posse de bola do Santos, a gente percebe que o São Paulo, no segundo tempo, e aí acaba sendo no final do jogo também, tem mais a posse, porque o Santos recua suas linhas. O Santos dá a bola para o São Paulo. Eu não gosto dessa estratégia, eu acho que é arriscado. Ontem deu certo. Mas é tão bom ver que o Santos tem uma estratégia que, tudo bem, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu acho que o Santos fez um bom jogo, sim, para além dessa postura um pouco mais reativa no final da partida. Mas pelo menos o Santos mostra que isso foi treinado, dá para ver. Uma linha de 4 com 3 volantes, o Barreal um pouco mais solto, o Tassiano e o Tiquinho na frente para serem jogadores mais físicos. Então, assim, vou te falar que achei uma boa alternativa? Acho que não. Acho que o Santos poderia ter colocado um cara de mais velocidade, justamente porque o São Paulo ia vir atacar, o Santos ia ter o Barreal de um lado e podia ter o Cabadeiro ou o Robinho Júnior do outro para buscar contra-ataque.
como teve oportunidades com o Zé Rafael, Tassiano e o próprio Barreal em uma bola tocada pelo Tassiano. Então, o que eu quero dizer com isso? O Santos mostra uma evolução, o Santos segue crescendo com o Vojvoda, já tinha ido bem contra o Fluminense, num primeiro contato Vojvoda, Vila Belmiro e Santos Futebol Clube. Contra o Atlético Mineiro, para mim, o primeiro tempo é melhor do que contra o São Paulo. O primeiro tempo daquele jogo é o Santos, que até agora foi o que jogou o melhor futebol com o Vojvoda, no meu ponto de vista, só que a expulsão no segundo tempo condiciona muito a partida. E ontem, contra o São Paulo, faz um jogo mais uma vez muito bom, mas eu ainda acho que contra o Atlético Mineiro na primeira etapa foi melhor. Diante de tudo isso, o que importa é que o Santos consegue o resultado. O Santos vence o clássico contra o São Paulo, e aí eu vou tirar aqui a tela das estatísticas para trazer a tela da classificação do Campeonato Brasileiro. Porque um outro fator que a gente não pode se esquecer, aqui deixa eu ver, é que o Santos agora abre essa distância para o Z4, conforme já mencionado aqui no vídeo de hoje, no vídeo de hoje. E se a gente olha para a parte de cima da tabela, o Santos tem 26 pontos com 7 vitórias. O Inter tem 27 pontos, ou algum ponto a mais, com 7 vitórias. Grêmio 28 e Ceará 28, ambos com 7 vitórias. Corinthians 29 pontos, 7 vitórias. O Santos é o time que tem, dentre esses times com 7 vitórias, a gente vai ver Corinthians, Ceará, Grêmio, Inter e Santos, é o time que tem menos pontos, porque é um time que empata pouco. O Santos tem apenas 5 empates no campeonato e 11 derrotas. É um número de derrota muito grande. E se a gente olha para o primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, a gente consegue perceber que se o Santos ganhar o próximo jogo contra a equipe do Bragantino fora de casa, Santos ganha do Bragantino, o Santos pode, dependendo de uma combinação de resultado, ultrapassar o Internacional em pontos, ultrapassar Ceará e Grêmio em pontos, igualar em pontos com o Corinthians e ultrapassar o Corinthians pelo número de vitórias. E o Santos tem uma sequência que, nos próximos 5 jogos, encara 2 dos times que estão na frente aqui na Vila Belmiro. O Santos encara o Bragantino fora, o Grêmio em casa, aí na verdade, encara 3 desses times aqui, sendo 2 na Vila e 1 fora, porque encara Bragantino, como mencionei, Grêmio na Vila, Ceará fora e Corinthians na Vila. E depois encerra essa sequência de 5 jogos contra o Vitória na Vila. Então, dos próximos 5 jogos, 3 são contra adversários diretos nesse momento. Se o Santos conseguir bons resultados nessas próximas rodadas, o Santos pode, de fato, jogar a briga contra o rebaixamento para nada, no lixo, e começar a olhar para uma competição sul-americana, e aí eu acho que vai ser a sul-americana, com muito mais propriedade, sendo um objetivo muito mais palpável. É claro que depois de uma vitória no Clássico, com o Santos jogando bem, a gente tende a projetar uma melhora, mas o Santos já mostrou para a gente esse ano o quanto instável é esse time, que joga bem, ganha, e depois perde 3 rodadas, aí ganha uma. É um time que a gente não consegue confiar muito, não é um time equilibrado. Vamos ver agora, nesse primeiro momento bom do Vojvoda, onde ele está invicto ainda, de 9 pontos disputados, ele conquistou 5, uma vitória em 2 empates. Vamos ver até que ponto o Santos consegue melhorar com a chegada do argentino, o que já está sendo muito melhor. Vamos ver qual que é o ponto que o Santos consegue alcançar, melhor dizendo, com o Vojvoda, e o quanto equilibrado vai ficar esse time. Como a gente vai ver, no momento bom, como o Santos vai se portar. Nesse jogo contra o Bragantino, se a gente olha, o Santos ganha, pode chegar a 29, ficaria a 2 pontos do 9º colocado. Perceba que é um Santos que tem essa capacidade de, na próxima rodada, já colar ainda mais nesse pelotão
brigando pelo 10º lugar e fica muito próximo do Bragantino. E vale destacar que o Santos tem um jogo a menos em relação ao Corinthians e o mesmo número de jogos do Inter, Grêmio e Ceará. E o Atlético Mineiro, que está atrás do Santos, tem um jogo a menos. E aí, pensando já também nessa próxima rodada, deixa eu já trazer aqui, rodada essa que o Campeonato Brasileiro tem jogo atrasado no meio da semana. O Vasco da Gama joga uma partida atrasada na quarta-feira contra a equipe do Bahia. Logo, a gente pode ter um Santos que entre em campo contra o Bragantino na 15ª colocação, a partir do momento que, se o Vasco vencer em casa, o Bahia ele ultrapassa o Santos Futebol Clube. Deixa eu trazer aqui a tela dos jogos da próxima rodada. Aqui a gente tem os jogos da próxima rodada. Fortaleza e Sport, confronto direto na briga contra o rebaixamento. Acaba que nesse momento não interfere a vida do Santos. O Vasco encara o Cruzeiro em casa. Cruzeiro que agora está cada vez mais forte na briga pelo título, né? O Cruzeiro está bem nessa temporada. O Juventude encara o Inter, um clássico gaúcho, com o Inter muito provavelmente de técnico novo. Esse jogo, sim, já envolve mais o Santos, que torce para um tropeço do Internacional, pode ser um empate, para ultrapassar em caso de vitória. Tem Atlético Mineiro e Mirassol. O Grêmio joga em casa contra a equipe do Vitória. Seria ótimo se o Grêmio perdesse pontos para o Vitória, pensando no ponto de vista do Santos. Mas é claro que o Grêmio é amplo favorito a conquistar os 3 pontos nessa partida. Bahia e Palmeiras não interferem a vida do Santos, Fluminense e Botafogo a mesma coisa, Bragantino e Santos é o confronto do peixe na rodada, e o Corinthians encara o Flamengo. Então, pensando que o Flamengo vença o Corinthians, o Santos pode ultrapassar o Corinthians na tabela em caso de vitória contra o Bragantino. O São Paulo encara o Ceará na segunda-feira, e é um jogo importante também, porque em caso de vitória do São Paulo, o Santos ultrapassaria o Ceará na tabela. E vale destacar que, depois dessa rodada, voltamos a ter os jogos de meio de semana. E aí, a partir do momento que voltam os jogos de meio de semana, o Santos tem menos tempo de preparo, entendeu? Então, aqui a gente até vê esse Santos e Grêmio aqui. Beleza, pessoal? Então, falamos bastante da rodada de ontem, falamos bastante da postura do Santos e o que esperar para as próximas rodadas. E é claro que agora está na hora de falar deles, que estão sempre conosco e são os nossos grandes apoiadores. E eu começo falando da FIG Brasil, porque a FIG Brasil Engenharia chegou para resolver o problema, para resolver a sua dor de cabeça na hora de construir ou reformar. É isso mesmo. A FIG Brasil Engenharia é uma empresa de engenharia especializada em todos os ramos da engenharia, civil, elétrica e mecânica. Eles podem entregar de uma troca de filtro de bebedouro até te entregar um prédio pronto, reforma predial e também reforma residencial, com intervenção hidráulica, elétrica, retrofit, reforma de telhado, laudo técnico e também perícia judicial. Com uma equipe muito bem treinada, a FIG Brasil Engenharia transforma a sua obra em lazer. Eles atendem condomínios, residências, bancos, comércios, indústrias e muito mais. Ficou curioso? Quer ter mais informações sobre a FIG Brasil? Não perca o seu tempo. Mande um e-mail para contato@fig-brasil.com.br, assim como está na sua tela, ou mande uma mensagem ou ligue para o número 13-981-85-8900 e solicite uma avaliação sem compromisso. Fechou? Então, os números estão aí, o número está aí na tela, o e-mail está aí na tela, e o que poderia ficar, o que parecia que não tinha como ficar melhor, ainda fica. Porque se você entra em contato, ou no número, ou no e-mail, e fala que viu a FIG Brasil na live do canal do Ricardinho Martins, a FIG Brasil fará toda a operação em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo. Falou que foi pelo canal, 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Fechado? FIG Brasil Engenharia, uma empresa de Santos para o Brasil, é a FIG Brasil. E quando eu termino de falar da FIG Brasil, é claro que está na hora de falar dela,
da Gold Master Seguros. Gold Master Seguros, que é a seguradora oficial do torcedor santista. Você aí que está nos assistindo, precisa de um seguro de vida, um seguro de carro ou um seguro para sua casa? Fale já com a Gold Master Seguros. Peça uma cotação sem compromisso. Ligue no 13 997 74 1207 e fale que assistiu no canal do Ricardinho Martins, que você irá ganhar um desconto. De novo, 99774 1207. Fale com a Helena. A informação, o número está bem aí na sua tela. Fechou? Você dificilmente vai encontrar uma cotação mais barata que na Gold Master para o torcedor santista. Imagina, você liga lá, fala que foi o que já era baixo, vai ficar ainda mais baixo no preço, porque você vai falar que assistiu na live do canal do Ricardinho Martins, aí não tem jeito, você vai ver uma ótima cotação da Gold Master Seguros, porque é aquilo, Gold Master Seguros, a seguradora oficial do torcedor do peixe, pessoal. E para a gente encaminhar para o final do vídeo, eu acho que vale a pena a gente destacar o departamento médico do Santos, porque até o jogo contra o Atlético Mineiro, o Santos só havia um desfalque por lesão, que era o Ilharão. O Santos só tinha o Ilharão no departamento médico. Desde então, um bom tempo já estava também. Então, até o jogo contra o Fluminense, na estreia do Vojvoda, o Santos tinha o Ilharão e Basso. Aí o Basso volta a treinar, o Bom Tempo vai para o departamento médico. O Neymar tem a lesão que a gente sabe que deve durar ali de 1 a 2 meses. A previsão, né? Uma lesão igual a do Neymar no músculo reto femoral da coxa esquerda, né? Esquerda. Até agora eu me confundi. Não lembro se é esquerda ou direita. Mas eu lembro que é uma lesão no reto femoral da coxa. Deixa eu só aqui confirmar para também não falar besteira aqui no vídeo. Achei que uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, a lesão do Neymar. Então, a gente tem o Neymar que tem esse prazo de 1 mês, 2 meses de recuperação. Num prazo inicial era de 1 a 3, de 4 a 12 semanas, mas de fato em 1, 2 meses ele deve estar liberado. Agora a gente tem o Ilharão, que segue naquela mesma dúvida. A informação do Raleigh Rodrigues é que ele já estava fazendo a transição para o gramado. E a gente espera para ver até que ponto o Ilharão vai voltar a estar à disposição do Santos Futebol Clube. O Gabriel Bom Tempo deve iniciar a semana fazendo a transição também. Ele que foi anunciado a lesão dele lá quando o Santos soltou aquele boletim médico, né? Com o próprio Rodrigo Zogaib, trazendo essa atualização. Na época, a lesão era de 14 a 20 dias, o tratamento, e ele já tinha feito 9. Então, hoje, 10 dias depois, ele já tem 19 dias fazendo, né? O Santos anunciou isso no dia 12, hoje é dia 22. Se antes ele já tinha 9 dias afastado, 19, no 20º dia, a tendência é que ele volte a treinar, a fazer a transição para o gramado e deve estar à disposição nesse primeiro momento contra o Bragantino no próximo domingo. E agora tem a lesão do Vitor Hugo. O Vitor Hugo que acaba sentindo um incômodo no adutor da coxa esquerda, da coxa direita, perdão. Ele, segundo o Vojvoda, já havia reclamado de um incômodo nessa região durante os treinos, foi feito monitoramento, ele foi para o jogo, mas acabou sentindo de novo e foi substituído. Santos vai passar por reavaliação, principalmente, ele vai passar por reavaliação nos próximos dias, muito provavelmente amanhã, quando o time se reapresenta depois da vitória no Clássico. Fechou? Eu tinha combinado de trazer um trecho da entrevista do Vojvoda, falando sobre o que o Santos projeta na temporada, o que o Santos pode alcançar na temporada. E eu vou colocar aqui só, eu sei que eu acabei perdendo o fio da meada, mas só para não deixar a promessa em vão, porque é aquilo, o que o Santos, depois de um resultado desse, no que o Santos briga na temporada, Vojvoda? Aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Você acabou de falar da importância dessa vitória para a sequência da temporada. Com os 3 pontos, o Santos abre 4 da zona de rebaixamento. Queria saber de você, da sua comissão técnica do dia a dia,
qual que é a briga do Santos nesse campeonato? Ainda é contra o rebaixamento? Dá para sonhar com algo a mais diante desse resultado e das boas exibições? E o motivo de não ter feito a quinta substituição? Você falou um pouco no começo, mas queria que você reforçasse, por favor. Bueno, no, en cuanto a cuál es la briga, es no día a día, seguir reforzando una idea, un trabajo que jugadores están aceptando en no día a día. Mirar para cima, ¿sí? Es un club que nos va a exigir mirar para cima, sabemos, sin perder o realidad de que estamos, ¿sí? Entonces, o respetar a Brasileirao, ¿sí? Porque es la verdad, entonces no vamos a esconder dónde está Santos, mas también sabemos que o Santos va a exigir siempre mirar para cima, você me van a exigir mirar para cima, o misma camisa va a exigir eso, más también siendo realistas, eso sí. En cuanto a la quinta sustitución, es verdad, entonces hicimos una primera sustitución por una lesión de Vitor Hugo, eso en el primer tiempo, eso ya modifica un poco, más la segunda sustitución fue de Chiquinho, yo pensaba o era Guilherme, hacer dos mudanzas en esa janela, mas yo sentía que estaba bien Roleiser y estaba bien Guilherme, entonces ¿a quién tiro? Entonces, vamos a hacer una y después hacemos 2 o 3. Yo pensaba, voy a sustentar, mantener esa 10 minutos más. Cuando faço esa mudanza, Roleiser sufrió un caimbre, ¿me entiendes? Entonces, me chateé un poco, dice, me tienen que avisar antes, ¿me entiendes? Más o jugadores, es verdad, no sintió ese caimbre, es cosas de fútbol. Entonces, fiqué en esa, en esa mudanza que vemos que pregunté a Guilherme si él podía sustentar y mantener durante todo el juego esa condición física, más él le dice, no, puedo sustentar 10 o 5 o 10 minutos más, entonces, o preferí poner jugadores físicamente fuertes, porque sabía que precisábamos o ganar y precisábamos el aspecto físico en esa parte del juego. Tá aí, pessoal, tá aí a fala do Vojvoda. Como eu mencionei, ele fala sobre a quinta mudança também, e a gente encerra o vídeo com ela. E pensando, ciente da realidade do Santos, mas sempre mirando para cima, como disse o próprio Vojvoda. Fechou? Pessoal, muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante aqui para o canal do Ricardinho Martins. Seja membro, se possível. Deixe o seu comentário também. E se chega no final do vídeo, você já até começa a escutar a musiquinha dele. Luquinha Blue, é com você, meu amigo. Ah, moleque! Tem brincadeira de moleque nessa vila de meninos, mas na hora de jogar todo mundo leva a sério. Antes com Pelé, agora com Neymar, ousadia e alegria, isso não pode faltar. Seja no Sapão, qualquer outro lugar, Santos tá pra tudo, queremos comemorar. Santos, my love, forever you be my love. Santos, my love. Oh, Santos, my love, forever you be my love. Oh, Santos, my love. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem no mar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem do mar. Oh, Santos, my love.